É hora do nosso bate-papo com o professor Antônio Delfim Neto, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Tudo bem com o senhor, professor Delfim? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom dia à mesa e um bom dia ao Brasil. Eu acho que o Cláudio Humberto vai perguntar para o senhor aí do Bolsa Família, então eu vou começar com outro assunto aqui, porque a desoneração da folha de pagamento está na pauta ainda e empurraram para o fim de setembro, hein, professor Delfim? Exato. O que o senhor achou dessa decisão aí do presidente do Congresso Nacional? Tá empurrando com a barriga esse assunto? Na verdade, eu acho que está empurrando para que ela não seja decidida, né? De forma que esse é um assunto muito delicado e provavelmente você está manobrando, porque é uma medida provisória, não é? Isso. É que vai vencer. E está relacionada com aquilo que mais nos preocupa nesse momento, que é o emprego, né? Não, eu acho que é um comportamento correto. Aliás, como de costume, o presidente da Câmara, o Rodrigo, tem tido um comportamento, na minha opinião, muito responsável e realmente tem sido um fator que ajuda a estabilidade do Brasil, a estabilidade política. Na minha opinião, o Congresso tem se comportado muito bem nesse processo. Mas a maioria dos partidos quer justamente a derrubada do veto, né, professor Delfim? Eles querem preservar os empregos, né? E nesse caso aí o que a gente vê é que os líderes conseguem manobrar e empurrar o assunto para não colocar isso em votação, né? Exatamente. Mas se você não colocar em votação, vai vencer e acabou, não é? Você tem que, na verdade, aprovar o veto. Não, então, mas tem a derrubada do veto pelo presidente da República que vai ser analisada, né? Exatamente. Então esse que é o problema, porque o presidente da República vetou, então a gente teria um problema para esses setores da economia aí em relação ao emprego. O que os líderes do Congresso estão fazendo justamente é empurrar o assunto, né? Porque eles, de alguma... A técnica deles é empurrar o assunto para que vença, que ele não... Na verdade... O veto não... Você não vai ter veto. Não vão analisar o veto, né? Exatamente. Professor, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Eu queria saber, professor, sua opinião sobre o programa Bolsa Família, como um programa de transferência de renda e sobre essa polêmica toda aí. Afinal de contas, para melhorar, ampliar o Bolsa Família, né, com o número de participantes e também aumentar o valor que é pago às famílias, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? Ontem teve lá aquela confusão porque fizeram aí vazaram, né, algumas possibilidades que o presidente negou enfaticamente. O que é que o senhor acha do Bolsa Família e de que maneira ele poderia ser financiado? Na verdade, sim, você precisa de um Bolsa Família melhorado um pouco. Você precisa de condições de entrada e de saída bem caracterizadas. O que me parece que é uma grande confusão. As pessoas ficam falando sem ter autoridade para falar. E o presidente tem um comportamento muito intempestivo. Eu acho que foi uma reação absolutamente desproporcional e contra um funcionário de altíssima qualidade, reconhecido por todos. Ou seja, e também ele abusou. Eu acho que uma das coisas muito sérias com esse governo é que ele sempre avança as ideias numa tentativa de ver a resposta da sociedade. E antes da resposta da sociedade, ele obtém a resposta do seu chefe supremo, criando uma confusão dos diabos. Eu acho que esse negócio ficou muito mal parado, Cláudio, que precisa melhorar, que você precisa de uma Bolsa Família um pouco mais eficiente, um pouco mais abrangente, e que caiba no orçamento, e que inclua as condições de entrada e de saída, são fundamentais. Essa discussão, Cláudio, não leva a lugar nenhum. Nós já deveríamos ter aprendido, já fazem 2 dias, que a imprensa está inteiramente concentrada nisso, desmoralizando todos, inclusive o governo. Porque quem cria confusão é o próprio governo.
Professor Delfim, bom dia. Bom dia. Bom dia. Queria aproveitar então e continuar nesse assunto, perguntar para o senhor a respeito do ministro Paulo Guedes. O senhor que já ocupou tantos cargos públicos, conhece Brasília, conhece o mundo político. E olha, são duas perguntas diferentes. O senhor acha que Paulo Guedes está hoje ameaçado no cargo e acha que ele é essencial para o governo? Não, eu não acho que ele esteja ameaçado no cargo. Ele, na verdade, tem ligações muito íntimas com o presidente. Os dois, inclusive, eu acho que existe até uma liberdade exagerada, porque esse tipo de tratamento, o tratamento entre um presidente e um ministro tem que ser cerimonioso, respeitoso. O ministro tem que respeitar o presidente, as suas manifestações, e o presidente tem de respeitar a opinião dos ministros. Quem decide no final é ele. Não é preciso malcriação nenhuma, não é preciso agressão nenhuma, não é preciso confusão de passar mensagem independente às 5 da manhã. Isso tudo só causa confusão. E eu acho que, de qualquer forma, o Guedes continua sendo uma pessoa muito importante para o governo Bolsonaro, porque acaba não tendo, na verdade, nenhum programa. O Guedes ainda tem um programa, essa que é a verdade. Você pode discutir, você pode criticar, mas no fundo tem uma orientação. O que é que se propõe no lugar dele? Nada. Ah, não, a volta do gasto. A volta do gasto nós sabemos o que é. Gasto é vida, e gasto é vida. Pior é que gasto termine em morte. Professor Antônio Delfim Neto, a gente volta a se falar ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, hein? Bom dia para o senhor. Bom dia para vocês.